que os pais que estão aqui presentes, como é que eles podem fazer dentro de casa atitudes práticas que estimulem, né, o desenvolvimento da comunicação de seus filhos? Você me fez lembrar a época de escola, aqui no ensino médio. Vamos fazer um trabalho e separar aqui por capítulo a parte que cada um vai falar. E aí a galera não estuda todo o assunto, não busca outras referências e na hora de apresentar, e aí? E se o colega esquece a fala dele? E a gente fica muito naquele ritmo de decoreba, né? De decorar, ao invés de entender de fato esse assunto. E trazendo muito assim essa temática, nessa discussão que você trouxe agora sobre a participação dos pais nesse processo de desenvolvimento da comunicação, eu trago aqui alguns insights, algumas dicas que são super fáceis deles colocarem em prática no seu dia a dia, viu, pais? Então, assim, não vamos inventar a roda, mas fazer ela girar, né, com os recursos, com a realidade que cada um tem, com estratégias simples que você pode aplicar no dia a dia. Mas, sobretudo, Vinícius, é importante que esse pai ele acompanhe esse desenvolvimento de perto. Porque quando você estimula a comunicação do seu filho, você está possibilitando e criando aí, né, um espaço e criando um processo de formação e construção nessa criança, onde ele vai passar a assimilar com mais facilidade aquilo que está acontecendo ao seu redor. Então, quando eu incentivo essa comunicação, quando eu trago aí diálogos, né, com meu filho sobre diversos assuntos, você possibilita que ele venha assimilar, inclusive, as disciplinas em sala de aula. Que ele entenda quais são os seus direitos e deveres como cidadão. Então, a comunicação ela é imprescindível em todas as esferas da nossa vida, em todos os ambientes sociais. E aí, trazendo as dicas. Primeira coisa, busque conversar, dialogar com o seu filho, criando espaços de interação. E aí eu vou dar aqui uma dica que, inclusive, é muito pontuada no Clube de Exatas. Eu sei porque eu acompanho, conheço alguns profissionais e eu sei que vocês levantam muito essa bandeira dos pais conversarem com seus filhos, fazendo perguntas, criando aí esse espaço de diálogo para ele falar dos assuntos que são ministrados em sala de aula. Então, quando seu filho chegar da escola, na hora do almoço, que é um momento bacana, que está todo mundo reunido ali à mesa, algumas pessoas conseguem fazer isso, né, na dinâmica tão corrida que a gente tem hoje. Aproveite esse momento na mesa, converse com ele, busque saber como foi a aula, o que ele entendeu sobre aquele assunto, busque estimular, inclusive, a análise crítica. Então, é importante quando você trabalha a comunicação, não é só você falar, mas você também ouvir. E muitas vezes a gente está ali naquele papel, né, de pais, de professores, o tempo todo só falando. Mas e a escuta? Então, é uma habilidade que você precisa, inclusive, aprimorar no seu filho. Que é importante ele escutar, ouvir o outro, até porque para ele assimilar aquilo que ele vai responder, para ele entender do que está sendo falado. Então, busque, né, criar esses espaços de interações para que ele aflore essas habilidades. Proponha espaços para leitura. Agora sim, não só diga a ele, leia esse livro, mas leia este livro com ele, com ela. Como? Crie gamificações, vamos fazer brincadeiras, vamos ler 5 livros no ano. Então, se você conseguir ler essa quantidade de livros, a gente, além de você reconhecer, de parabenizá-lo, traga uma recompensa, traga formas simples no seu dia a dia para estimular a comunicação de forma lúdica, criativa, para que ele se sinta seguro. Então, leia o livro até para você conversar, dialogar, trocar ideias, sempre buscando ele também trazer a sua percepção, porque no processo de trabalhar a comunicação, é importante você também ajudá-lo na construção da sua opinião. Que ele passe a ter essa análise crítica. Peça para fazer resumos, né, de um assunto, de um filme. Outra dica importante, dê feedback. É muito importante. Todo comunicador, toda pessoa que está se apresentando, que tem um evento importante, seja lá qual for a situação, é sempre bem-vindo o feedback. Perfeito. Né? Então, é dizer onde você precisa melhorar, aonde você está bem e onde você pode potencializar. Feedbacks são muito importantes. Quando o seu filho tiver, por exemplo, uma apresentação, um evento, uma peça de teatro para fazer, ensaie em casa, treine com ele. Seja o primeiro público, né, desse jovem, dessa criança. Barreira, né? Exatamente, com certeza. E, sobretudo, trabalhe a dicção. Então, a gente tem aí várias formas de se comunicar, a gente tem várias estratégias para trabalhar a comunicação, mas algo que também eu trago aqui de forma muito simples para vocês aplicarem em casa é trabalhar
a dicção, o volume, a entonação da voz, trabalhando aí com trava-línguas, né? Fazendo brincadeiras, permitindo, inclusive, que ele use o imaginário. Quando ele faz uma leitura, quando ele vai brincar com algum trava-línguas, ele imaginar, construir essa história. Então isso é muito bacana. E aí eu quero propor algo aqui, ao vivo, com o nosso fundador do Clube de Exatas e apresentador de hoje, né, o Marcos Vinícius. Você topa aí tentar falar um trava-língua? Já estou aqui, então bora. Você, pai, mãe, filhos, professores, quem está conectado com a gente, se quiser tentar também, pode falar em voz alta. Agora trabalhe em diversos sons, ou melhor, volumes, né, ritmos e entonações, para você dificultar o processo. Vamos lá. Vamos lá? Pedro pregou um prego preto na porta preta. Pedro pregou um prego preto na porta preta. Acho que foi. Foi, mas eu fui boazinha. Vamos falar mais rápido? Pedro pregou um prego preto na porta preta. Tá me trollando. Vamos lá. Traz a entonação pro Pedro e dá um ritmo mais acelerado para o restante da frase. Pedro pregou um prego preto na porta preta. Saiu? Tá valendo. Será que valeu, gente? Se você curtiu, coloca aí nos comentários. Tem vários trava-línguas na internet, tem livros. Então você pode, inclusive, ir de acordo com a fase de cada jovem, criança, você trazendo e subindo de níveis, tá? Então trabalhar com exercícios vocais, além de você cuidar da sua voz, porque é importante cuidar das cordas vocais, hidratar. Isso não é só para quem trabalha com teatro, com novelas, que é apresentador. Todos nós precisamos fazer isso. Então, esses exercícios vocais, eles trazem também uma segurança e fazem com que a linguagem corporal, ela acompanhe a sua linguagem oral. Perfeito. Verbal. Porque precisa ter uma coerência. Muitas vezes você está falando algo, falando, ali com a linguagem verbal, mas a sua expressão corporal está indo totalmente contra. E eu digo mais, até o volume mesmo da sua voz. É muito interessante. E isso é difícil, às vezes, de a gente ter essa percepção, né? Principalmente quando criança, de você ver se você está se comunicando da forma correta. Eu acho assim que quanto mais você está exposto a situações que você tem que colocar essas habilidades em jogo, mais você vai se desenvolver. Então, por exemplo, eu tenho como experiência, eu fiz teatro em um período da minha vida, e isso ajuda muito com a questão do desenvolvimento. Você até citou aí a questão do teatro. Então, quanto mais a criança, o adolescente, né, ele está ali exposto com situações que ele vai ter que colocar aquela habilidade em jogo, Perfeito. que na escola é justamente as apresentações da escola, isso vai fazer com que ele desenvolva.